Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 2 de julho. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar o nosso planejamento de trabalho, deixa eu contar uma novidade para vocês que ainda não sabem. Eu já comecei o projeto do pós-planejamento, que era uma coisa que eu já gostaria de ter começado há muito tempo, porém eu não tinha me organizado para isso, que são vídeos fazendo, como o nome já diz, um pós-planejamento ou comentando os jogos que a gente já havia planejado, como foram os cenários criados, se eles realmente se confirmaram, se foi completamente diferente, se aquela equipe que a gente está acompanhando vale a pena continuar sendo acompanhada ou não. Vale também a questão da discussão nos comentários, né? Muitas pessoas comentam como foram os dias delas, não só eu, né? Obviamente, a gente usa esses comentários para poder debater, para as pessoas poderem conhecer mais algumas características específicas de determinadas ligas. Então, para você que já é membro do canal e você ainda não viu, tem no nosso canal agora o pós-planejamento. Ele vai ser postado, teoricamente, todos os dias. Posso ter algum problema aqui no sítio, às vezes a gente fica sem energia alguns dias por aqui, mas teoricamente todos os dias a função era fazer algo de 5, 10 minutos, mas pela segunda vez consecutiva passou de 16 minutos mais ou menos, tá? Mas é uma coisa bem leve, bem bacana, não tem edição. Eu ligo a câmera aqui e vou conversando com vocês como é que foi o meu dia de trabalho, como eu vi em relação a cenários, e a gente vai debatendo também nos comentários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, é só você clicar aqui em cima em Seja Membro, tá? É um conteúdo exclusivo para membros para não ficar poluindo o canal, porque são conteúdos que não vão ser acessados por muitas pessoas. Nem todo mundo gosta do pós-planejamento. E eu ia matar completamente o algoritmo do YouTube. Hoje em dia tem isso, né? Se você posta um vídeo que não tem tanto interesse, ou seja, que não tem tanto acesso, o YouTube acha que o seu canal é ruim. Então ele não vai disponibilizar os outros vídeos, ele simplesmente vai diminuir o seu alcance. Então, visando não poluir o canal e não prejudicar o algoritmo, eu resolvi fazer ele exclusivo para os membros. Então, além do PDF de apoio, que é enviado todos os dias para os nossos membros, está aqui feito por mim na mão, vamos falar já do Yokohamas Marinos. Vocês, membros do canal, também têm acesso agora ao meu vídeo de pós-planejamento, tá bom? Por enquanto estou fazendo ele gravado. Um dia, quem sabe, eu testo alguma coisa ao vivo para a gente trocar uma ideia, mas devagarzinho eu estou alimentando essa parte de membros do YouTube que eu não fazia e que eu sempre quis, tá bom? Então, recado dado. Vamos começar então com Yokohama Marinos e Shonan Bellmare, ou Shonan Bellmare, não sei se é assim que se pronuncia. Às 7 horas da manhã, ou seja, vamos dar mais uma vez uma chance a um time japonês às 7 horas da manhã. Cerezo Osaka decepcionou a gente contra o Fukuoka. Depois a gente conseguiu informação de que o Cerezo Osaka não jogou muito bem o primeiro tempo, mas subiu bastante as linhas no segundo. Pelo que alguns amigos que moram no Japão me informaram aqui embaixo, e eu agradeço muito, é para isso que serve nessa troca de experiência. É temporada de chuva no Japão, então equipes que jogam com tendência de jogar com linhas mais compactadas tendem a ter vantagem na marcação. Não sei se esse jogo do Yokohama vai ser um jogo onde vai estar chovendo, mas o Shonan muito provavelmente virá para esse jogo para tentar buscar pelo menos um empate. Por quê? Temos um confronto do líder contra o último colocado da tabela. Então uma equipe que está em último, que pode, obviamente, está cedo ainda no início do campeonato japonês, início não, metade, mas que pode ser rebaixado, empatar com o líder não é um resultado ruim, tá? Dentro de casa, o Yokohama venceu 6 das 8 e está invicto, só tomou 7 gols e marcou 21. E fora de casa, o nosso querido Shonan venceu uma partida apenas em 9 e sofreu bem mais gols do que marcou, tá bom? Vem de 4 derrotas consecutivas fora de casa e não marcou gol, marcou um gol só nesses últimos 4 jogos. Já o Yokohama, acho que vem numa fase muito boa em casa. Vou procurar a última derrota do Yokohama dentro de casa. 2022, outubro de 2022 contra o Iata no campeonato japonês do ano passado, acredito eu, ou talvez no início desse campeonato da atual temporada. Então realmente é uma temporada muito forte do Yokohama dentro de casa, e se a gente buscar aqui a última vitória do Shonan foi no início deste ano de 2023, em fevereiro, contra o Sagan Tosu, não sei se é assim que se pronuncia, tá bom? Então me parece um jogo bem interessante pra gente ficar de olho nessa vitória do favorito, tá? Utilizando um pouco do PDF de apoio, só pra gente complementar, o time do Yokohama tem um time de muita iniciativa, quase 80% das vezes sai na frente do placar em casa, muito bom. O time não falha em marcar em nenhum jogo dentro de casa,
muito, muito bom. Porém, é uma equipe que em 40% dos jogos quase não sofreu gol. Poderia ser melhor? Poderia, mas continua sendo uma defesa muito sólida. Não dá para criticar, não chega nem a uma média de um gol por jogo, 0,88, tá? Shonan não sai na frente com tanta frequência, sofreu gol em todos os jogos e falhou em marcar em quase 35% dos jogos. Me parece um jogo interessante para que a gente veja gols do favorito, gols no plural, tá? A média de gols marcados do Yokohama é próximo de 2,65 por jogo, porém o time do Shonan, ele marca mais do que um gol por jogo. Então, podemos ter por aqui uma incidência também do favorito sofrendo, tá? Isso é uma realidade. Deixa eu dar uma olhada aqui se foi assim nos últimos jogos do Yokohama em casa. 6-1, 4-3, aí 2 jogos sem sofrer gol, uma da Copa do Imperador, não conta. 4-1, 1-1, 5-0, 2-1... não é que fica, também não é uma defesa imbatível, tá? É um time que pode tomar os seus golzinhos também dentro de casa. Não é sempre, mas pode tomar os seus gols dentro de casa. Não faz um excelente primeiro tempo Yokohama. Para você que talvez venha para trabalhar um back favorito no trading, não me parece ser um bom primeiro tempo do Yokohama. O time marca um pouquinho mais o gol do que sofre, perde pouco, mas não tem um número de vitórias tão sólido, tá? No segundo tempo eu já tenho números bem melhores do time do Yokohama, muito mais vitórias, nenhuma derrota, 14 gols marcados e 3 gols sofridos, mas a equipe do Shonan, apesar de continuar tendo dificuldade no segundo tempo, é uma equipe que passa a marcar 9 gols. Então é um time muito mais kamikaze no segundo tempo, tá? A equipe do Yokohama é muito forte na bola aérea, faz bastante gol de cabeça. Se for um jogo que for a live, né, que vai entrar em live na Betfair, como a gente gosta de dizer, se você é trader, pode ser uma excelente oportunidade aqui. Porém, venha para consultar esse back. Já não sai dando back no Yokohama só porque ele é um líder e o Shonan é o último colocado. Espera o jogo começar para ver se existe imposição, se o Shonan vai se comportar de uma maneira mais recuada, compactada, aí vai facilitar um pouco essa leitura, principalmente se os contra-ataques do não favorito não estiverem encaixando, tá bom? Porque o Yokohama não faz um bom primeiro tempo, pelo menos não tem sido assim nas estatísticas. Gosto de pensar, caso tenha imposição no back ao Yokohama até ou esse padrão terminar ou até onde o seu método mandar. Se você é punter, gosto de pensar nessa vitória do Yokohama, sinceramente. Acho que essa vitória seca já é interessante. Mas, vamos dar uma olhada se tem algum histórico entre eles? Acho que não. Não, tem sim. Dentro de casa, o Yokohama venceu o Shonan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes nas últimas 12 partidas. 3, 6, 9, 11 partidas. 8 em 11. É um bom número, tá? É um bom número. A gente tem... Deixa eu ver se essas vitórias foram por gols de diferença ampliados. 3-0, um empate, um gol de diferença, 2 gols de diferença, vitória simples, outro empate, 3 gols de diferença, 2. Deixa eu ver as cotações do handicap aqui. O menos 0,25 vai estar muito baixo, com certeza. 1,33 não interessa tanto. O menos 0,75, 1,53 e o menos 1 vai estar 1,69. Eu acho que essa vitória seca já é o suficiente, tá? Agora, se você quiser incrementar alguma coisa aqui para talvez não ter um risco tão grande, eu não acho uma aposta tão arriscada, tá? Agora, obviamente é normal se o Yokohama vier a empatar o jogo. Anormal seria ele perder, já que está invicto dentro de casa. Mas se você quiser proteger alguma coisa, talvez pegar os 0,25 no live, né? Se a vitória está 1,43 no pré, se você não for uma pessoa apressada, você pode tentar pegar esse 0,25 no live, para cima de 1,40. Significa que se o jogo terminar empatado, você perde metade, tá? Eu acho que é interessante. Ao invés de pegar a vitória 1,43, você pode esperar ali talvez 10, 15 minutos. Se o Yokohama não começar tão bem, já que ele não costuma fazer um bom primeiro tempo, a gente já viu aqui, pode ser que essa cotação melhore. Então acho que um bom cenário é um menos 0,25 no live. Pode colocar aí próximo dessa odd de abertura aqui de 0,43 da vitória seca, próximo de 1,45, vai. Acho que já dá para pegar. Se eu conseguir pegar mais alto, óbvio, muito melhor, tá bom? Acredito nessa vitória do Yokohama, mas não duvido que a gente possa ter um gol também da equipe adversária. 11 horas da manhã, Corinthians e Bragantino, jogo muito complexo de se analisar por vários e vários fatores. Vamos começar pelo fator casa. Corinthians é um time que dentro de casa, apesar dos pesares, segue invicto. Corinthians tem 2 vitórias na arena e nenhuma derrota. Mais gols marcados do que gols sofridos. Não é uma fase espetacular, mas não é um local onde o Corinthians perde. O time do Bragantino, fora de casa, não venceu nenhuma partida no campeonato. Ele, o São Paulo, o
o América e o Curitiba ainda não conseguiram vencer fora de casa no Brasileiro. Então, por si só, nesse momento aqui, você vai pensar comigo, Corinthians favorito. Beleza. Agora vamos para o segundo fator momento. O momento do Corinthians, no geral, tá? No overall, a gente tem o Corinthians perdendo para o próprio América, a gente vai falar dele, segura aí, perdendo para o Del Valle. Essa derrota aqui fez o Corinthians ser eliminado da Libertadores e uma derrota para o Atlético Paranaense fora de casa. O Corinthians venceu o Santos na Vila, Brasileirão, empatou com o Cuiabá dentro de casa, um resultado ruim, e venceu o Liverpool com um time de garotos, reservas e se classificou ali para Sul-Americano. O momento do Corinthians ainda não é bom, é um momento muito estável, tá? Já o momento do Bragantino é muito forte. O Bragantino tá muito encaixado. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, eu já achei o Bragantino muito forte, sabendo o que queria, com bons passes, um time que não é nervoso, que não sente quando joga na casa do adversário, apesar de não ter vencido nenhuma, é um time que não sente tanta pressão, jogadores experientes, sabem o que fazer com a bola, mas cedem muita oportunidade. Pelo menos nesse jogo contra o Atlético, cedeu muita oportunidade, poderia ter saído derrotado aqui, teve um gol do Galo anulado. A vitória contra o Flamengo 4-0 foi um massacre. Esse jogo aqui poderia ter sido facilmente uns 8-0 para a equipe do Bragantino. O Bragantino chutou 30 vezes no gol. 30, tá? Os gols esperados do Bragantino aqui foi próximo de 3.3, mas isso aqui poderia ter sido muito mais, tá? Muito mais mesmo. Então, o Bragantino humilhou e engoliu o Flamengo. Contra o Goiás, eu não tive a oportunidade de assistir esse jogo, mais uma vitória, e 7-1 contra o Taquari, aqui o Taquari já eliminado. Na Sul-Americana, o Bragantino passou em primeiro facilmente. Então nós temos o momento do Bragantino melhor, no geral, tá? Historicamente no confronto, quando eu coloco o Corinthians em casa contra o Bragantino venceu o Corinthians 3 vezes e o Corinthians depois não perdeu mais pro Bragantino. Então foram 3 derrotas, uma no Campeonato Brasileiro de 2021, outra aqui no Campeonato Paulista. Em 2014, ali o Bragantino tinha sido comprado ainda. Então, na época recente, depois da compra, o Bragantino venceu 2 e o Corinthians venceu 2, tá? Não são jogos com muitos gols, são jogos ali difíceis, tá? 1-0, 2-1 e por aí vai. Utilizando o PDF de apoio, o momento do Bragantino fora de casa é ruim. Olha, sim, estatisticamente falando, o Bragantino fora de casa é ruim. Não venceu nenhum primeiro tempo, venceu 20% dos segundos, uma equipe que não tem nenhuma vitória, não saiu na frente do placar nenhuma vez, né? Porém, é uma equipe que não falhou em marcar fora de casa nenhuma vez no campeonato. Por isso, o ambas marcam do Bragantino é muito alto, tá? Então, é uma equipe que, ao mesmo tempo, ela puxa para baixo na nossa balança de análise, como uma equipe que não conseguiu vencer nenhum jogo, que toma gol em todo jogo, mas ao mesmo tempo é uma equipe que está num excelente momento, que goleou o Flamengo, uma equipe que se classificou bem na Sul-Americana, que jogou bem contra o Atlético Mineiro lá em Minas, que venceu o Goiás. E aqui é que vem o problema. O Corinthians, apesar de ser favorito, levemente, mas tem um jogo de quarta de final de Copa do Brasil na quarta-feira contra o América Mineiro. E o Corinthians não está tão bem financeiramente assim, né? O Corinthians não passa necessidade, mas financeiramente o Corinthians não pode fazer loucura. E classificação em Copa do Brasil paga muito bem. O Corinthians eliminou o Atlético Mineiro deu uma bobeira danada, tinha um resultado na mão, tinha uma vantagem muito grande, tirou 5 dos titulares, o Cudê foi enfrentar o Corinthians na arena de maneira desrespeitosa. O Corinthians passou o carro no Atlético Mineiro, Roger Guedes fez chover naquele jogo e o Corinthians se classificou. Dinheiro no bolso. Prejuízo para o Atlético Mineiro, dinheiro para o Corinthians. Agora o Corinthians enfrenta outra equipe de Minas, o América Mineiro. E vamos ser sinceros, por mais que o América Mineiro tenha eliminado o Internacional, foi um sorteio bom para o Corinthians, tá? Mesmo a fase do Corinthians não sendo boa, pegar o América é melhor do que pegar um Palmeiras, pegar um São Paulo, pegar um Flamengo atual campeão. Então, teoricamente, não foi um sorteio ruim. Então nós temos um Corinthians que descansou jogadores no jogo contra o Liverpool do Uruguai, que pode poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Bragantino, ou talvez não estar tão focado assim, porque tem um confronto contra o América lá em Minas na quarta-feira, no dia 5. E um Bragantino que já foi eliminado da Copa do Brasil, que não está disputando nenhuma outra competição, porque a Sul-Americana agora só volta na fase de playoff, de oitavas de final. Então, um Bragantino focado no Brasileirão. Então, esse peso todo que a gente acabou de dar aqui, a gente fez vários malabarismos, fez vários cenários, faz com que esse jogo seja muito igualado. O momento do Bragantino é melhor. O Corinthians, talvez, por mais que ainda invicto na arena, o foco do Corinthians, se for sinceramente assim, definir um jogo, seria esse jogo contra o América. Fazer um bom resultado fora de casa significa decidir em casa. E decidir em
em casa significa muito provavelmente uma chance maior de classificação. Então eu tenho a tendência de pensar que esse jogo vai ser mais difícil para o Corinthians do que as estatísticas indicam, porque as estatísticas indicam talvez um Corinthians mais forte, porque é um Bragantino que ainda não venceu fora de casa. Mas eu acredito que é um jogo muito, muito difícil para o Corinthians, bem mais do que os números indicam, tá? Se você é trader, jogo às 11, isolado, bom para você ficar de olho em correção de preço. O Bragantino não é uma equipe que recua fora de casa. Acho que pelo embalo vai para cima do adversário, não tem o que perder, pelo contrário, o Bragantino está muito empolgado e se não demole, se o Corinthians vacilar, o Bragantino pode fazer gol por aqui também, assim como fez em todos os jogos fora de casa. Então a gente pode ter sim um jogo muito, muito disputado, com oportunidade de correção de preço aqui dos dois lados, com uma boa leitura de jogo, você pode aproveitar isso daqui, tá? Se você é Panther, consigo ver alguma coisa a favor do Bragantino por aqui, tá? Sendo bem sincero. A gente pode pensar, por exemplo, no ambas marcam. Por quê? Não acho que é tão boa, mas olha só. O Corinthians teve 80% de ambas marcam em casa e o Bragantino 100%. E o mercado tá pagando próximo de 2. O mercado não tá esperando tanto. Historicamente, dentro da casa do Corinthians, vamos ver se a gente teve muito? Não, 2, mas aqui já não tinha o Bragantino da Red Bull. Então o Bragantino da Red Bull começou por volta aqui de 2021, né? Esse 2018 acho que ainda não, mas talvez 2021. Talvez 2018 tenha, né? Então vamos considerar, ó. Não, sim, não e não. Então, realmente, o ambas marcam sim, no caso, ele é mais complexo. Então, vamos eliminar essa possibilidade. No handicap asiático, eu tinha gostado muito dessa cotação do mais 0,75 do Bragantino. Significa que se o Corinthians vencesse por um gol de diferença, você ia perder metade da sua stake. Porém, essa cotação caiu. E ela pode cair ainda mais, tá? As cotações estão mudando. Era próximo de 1,45, estava 1,50, agora está 1,38. Não gosto tanto, próximo de 1,40. Né? Se tivesse próximo de 1,45 ainda, valeria a pena. Acho que é um cenário interessante. Por quê? É provável que o Corinthians vença? Talvez, por mais que o momento do Corinthians não seja tão bom, né? Mas a gente tem que respeitar o Corinthians dentro de casa. Mas se vencer por um gol de diferença, como tem sido nos últimos anos, e o Corinthians não é um Corinthians tão goleador nessa temporada, você perderia metade. Mas essa cotação tinha que estar um pouquinho mais alta, tá? O 0,5 é o dupla chance. É Bragantino e empate. Então você teria aqui por volta de 1,55. Também deu uma caída. Também não, eu sinceramente não gosto tanto, tá? Eu gosto desse cenário onde o Corinthians possa vencer, mas que você não tenha um prejuízo tão grande. Então eu vou ficar nessa possibilidade aqui, ó, do mais 0,75 do Bragantino. Caso tenha empate, você ganha. Caso o Corinthians vença por um gol de diferença, você tem metade da aposta perdida. Porém, eu não pegaria nessa cotação. Se você conseguir encontrar próximo de 1,50, legal. Se não conseguir, talvez valha a pena ficar de fora, tá? Porque é um jogo muito, muito complexo. Eu não pegaria nada a favor do Corinthians aqui. Por mais que o Corinthians possa vencer, eu acredito que é um jogo onde o Corinthians também tem a possibilidade de estar um pouco desfocado, tá? Então é um jogo muito complexo, mas se eu fosse fazer alguma aposta pré-live, eu faria alguma coisa dando um handicap mais próximo ali de mais um, talvez, do Bragantino. É porque a cotação já está, obviamente, muito baixa. Olha, mais um chegou a estar 1,30, desceu para 1,22. E a tendência é o mercado, entendendo que o Corinthians talvez possa estar com a atenção dividida, descer ainda mais essa cotação. O Bragantino é um time chato, muito chato. Às 2h30 no Campeonato do Egito, o Al-Ahly, novamente, trazendo o Al-Ahly aqui para acompanhar os jogos adiados do Al-Ahly nesse campeonato do Egito, vai enfrentar o Future FC, o antigo Coca-Cola. Você vai ver a logo da Coca-Cola aqui no PDF de apoio, era o antigo Coca-Cola, eles mudaram de nome, tá? O Al-Ahly é uma equipe que, como eu já comentei com vocês, ganhou a Liga dos Campeões da África, para cima do Wydad Casablanca, e a Federação do Egito adiou a maioria dos jogos do Al-Ahly. Isso favoreceu muito a equipe, e agora eles estão fazendo jogos atrasados, né? Nesse momento, o Al-Ahly ocupa a liderança já do campeonato, ou seja, nessas últimas vitórias contra o El Rodod e o National Bank, ele já recuperou a liderança e a tendência, ainda com 5 jogos a menos, é que ele dispare na liderança. E uma das equipes que ele vai enfrentar agora é o terceiro colocado, que é um dos postulantes ao título, tá? Difícil, mas vai enfrentar uma equipe que pode ser postulante ao título. Dentro de casa, o Future tem uma derrota apenas, com 5 gols sofridos, então é uma equipe chata, mas o Al-Ahly é o melhor visitante, tá invicto fora de casa, empatou apenas uma e venceu 11 de 12, tá? Porém, de novo, não é um adversário fácil, eles não se enfrentaram tantas vezes assim, tá? O Future tem um empate dentro de casa e depois fora de casa perdeu uma e empatou uma. Não é fácil pro Al-Ahly enfrentar essa equipe. Não duvido que o Al-Ahly tenha mais problemas do que o normal, tá?
tá? E aqui no PDF depois a gente consegue ver que o nome do time ainda tá Coca-Cola. Em alguns locais a gente ainda tem Coca-Cola no nome desse time, ele mudou recentemente. E a login aqui em cima, ó, Coca-Cola Futebol Clube. Ele tem menos vitórias, obviamente o Al-Ahly lidera o número de vitórias, o Al-Ahly tem muito mais iniciativa, falha em nenhuma situação fora de casa, falhou em marcar. Uma equipe sólida demais defensivamente, então marcar gols no Al-Ahly não é fácil. O Al-Ahly tem um melhor primeiro tempo e também um melhor segundo tempo, tá? Porém, o meu alerta para você aqui é não pegar qualquer cotação. Houve uma queda da odd do Al-Ahly gigantesca aqui, de 2 para 1,51, óbvio. Isso porque o Al-Ahly teve toda a questão de paralisação dos seus jogos para ele poder acompanhar a Liga dos Campeões, né, onde ele foi campeão, já comentei com vocês, mas mesmo assim não é um adversário fácil, tá? Acredito numa vitória do Al-Ahly, mas acho que essa vitória, se acontecer, ela vai ser mais difícil do que talvez o esperado. Não é uma equipe do Future ou do Coca-Cola que toma tantos gols, tá? Em 67% dos jogos, a equipe passou sem sofrer gol. Então é um jogo que, na minha opinião, pode ser considerado por você talvez até com uma possibilidade de jogo under, tá? Por exemplo, o under 3,5 está próximo de 1,30. Eu não acho que é um resultado que é um mercado ruim, tá? Eu não gosto de trabalhar under, detesto, sinceramente. Já fui um trader de under no início, fiz 1 ano e quase 2 anos de trade de under, não me adaptei, não era o meu perfil, nada contra, tá? Questão de perfil aqui. Mas é um jogo onde a defesa do Al-Ahly é muito sólida e a defesa do Future FC é muito sólida. Eu não duvido que a gente possa ter um jogo para menos de 4 gols. E se for trabalhar alguma coisa a favor do Al-Ahly, por exemplo, ó, vamos dar uma olhada aqui no nosso 0,25. Menos 0,25 vai estar um 18. É muito baixo para o Al-Ahly. Não vale a pena, a não ser que você pegue no live próximo de 1,50. Aí pode valer a pena. O empate anula 1,22, muito baixo. A vitória seca próximo de 1,50, né? 1,40 e alguma coisa. Você pode pegar então 1,50. E aí você tem as possibilidades de tentar exagerar um pouquinho, se tornar um pouco mais ousado no menos 0,75, talvez, tá? Se o Al-Ahly vencer por 1 gol de diferença, você tem metade da sua aposta ganha. Não sei se é um bom jogo para isso, acho que é um jogo interessante pro live, seja você trader ou punter, tá? A única coisa que eu gosto aqui é pensar de um cenário, sinceramente, de under, menos de 4 gols. Vou me surpreender, lógico que nada é impossível no futebol, mas eu vou me surpreender se a gente tiver aqui uma goleada do Al-Ahly ou um jogo 2-2, tá? É um jogo de muita disputa, óbvio que se o Future FC quiser ter alguma chance ainda de disputar o campeonato, ele tem que tirar ponto do líder, tá? Mas a situação já é complicada porque o líder por si só tem 5 jogos a menos. Então, o Future tem que esperar o Al-Ahly sair dos 26 jogos e voltar para 31, ou seja, ir para 31, para depois ele começar a pontuar, para começar a pensar em tirar a margem do líder, tá? Mas enfim, acho que é um jogo onde as defesas podem sim se sobressair. E o Al-Ahly, cara, vitória do Al-Ahly por 1-0 ou por 2-0 ou por 10-0 para eles não importa, tá? É um time muito conciso. Ó, 3-0, 3-0, 2-0, 1-1, 3-0, 2-0. Raramente você vai ver o Al-Ahly goleando, a não ser jogos aqui da Liga dos Campeões da África, tá bom? Então, é um jogo onde se eu fosse fazer alguma coisa, eu iria olhar com carinho o under, e se for fazer alguma coisa a favor do Al-Ahly, eu gosto do 0,25 no live. O Al-Ahly começou muito mal, tá tendo dificuldade, não consegue furar a defesa do Future. No segundo tempo, talvez o menos 0,25 do Al-Ahly pode ser interessante. Às 16 horas, no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro recebe o América Mineiro no Mineirão, acredito que ainda é no Mineirão, sim. 1,45 odd do Galo, já teve a 1,60, mas abaixou. Por que abaixou? Muito provavelmente porque o time do América estará focado no jogo contra o Corinthians no dia 5, quarta-feira. Não dá para bater o martelo, tá? Mas as Copas, principalmente a Copa do Brasil, financeiramente são muito importantes, tá bom? Então é ruim de falar isso aqui, vai desfocar, você tá desrespeitando o jogador e tal. É um jogo importantíssimo pro América também, porque acaba sendo um clássico e tudo mais, porém, a gente sabe que o América, nesse momento, ocupa a 19ª colocação, não vai bem no Campeonato Brasileiro, tem, obviamente, chance, e muita chance de escapar. O time dentro de casa não faz uma campanha tão ruim como faz fora de casa. O América fora de casa não venceu nenhum jogo, mas entre focar num jogo de Campeonato Brasileiro, que ainda dá tempo ainda, muito tempo de recuperar, e focar num jogo contra o Corinthians em casa, onde você tem que fazer um resultado, porque se você fora de casa ter que decidir contra o Corinthians na arena, vai ser complicadíssimo, né? O América tem que levar pelo menos 1 gol de vantagem para o jogo da volta, porque o ambiente é muito hostil na volta, na arena do Corinthians vai ser complicado.
Então é um jogo que eu vejo uma força maior do Galo por aqui. Até porque o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Corinthians. A gente já comentou sobre o episódio do Cudê. Então o Galo perdeu muito financeiramente. Então tem que correr atrás. É uma equipe que está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Está classificado, conseguiu se classificar na Libertadores. Não se classificou em primeiro, se classificou em segundo. Mas mesmo assim se classificou. Era importante. Conseguiu empatar com o Libertad fora de casa. Dentro de casa, o Galo tem 2 vitórias em 5 jogos. Só teve uma derrota. E fora de casa, como eu falei, o América não venceu nenhuma. Historicamente, entre eles, o Galo tem larga vantagem, tá? Principalmente dentro de casa. Olha só. Quando eu falo dentro de casa, é como mandante, tá? Vou procurar uma vitória do América aqui no Campeonato Brasileiro 2022, por 2-1. Depois, vitória do Galo, vitória do Galo, vitória do Galo, vitória do Galo, empate. Então, o Galo consegue ter uma supremacia, vamos dizer assim, contra o América. Isso tanto no Campeonato Mineiro quanto no Campeonato Brasileiro, tá? O América, vamos falar de momento, né? O Galo nesse momento vem de 4 jogos sem vitória, o empate contra o Libertad, tomou até susto aqui, o Libertad poderia ter feito 2 gols, derrota para o Fortaleza, obviamente o Galo não estava tão focado assim nesse jogo por conta desse jogo contra o Libertad, que era importantíssimo. Esse jogo contra o Fluminense jogou muito bem, mas o Fluminense acabou conseguindo marcar o seu gol também, esse jogo foi em Volta Redonda, aqui pertinho, e teve o jogo contra o Bragantino, onde o Galo chegou a marcar um gol, mas foi invalidado. O momento do América, mesmo com um time mais misto, a equipe conseguiu a virada lá no Uruguai contra o Peñarol, resultado importantíssimo que colocou o América, mesmo não estando nas oitavas, mas nos playoffs da Sul-Americana, tá? Foi importante pro América aqui. O Defensa e Justiça venceu o seu jogo por 2 gols de diferença e colocou o América na outra fase. Vinha de derrota para o Internacional e para o Grêmio, né? Para o Grêmio aqui chegou a abrir o placar, mas com um jogador a menos acabou tomando a virada. Mas bom resultado contra o Atlético Paranaense em casa. Aliás, não foi não, porque o Atlético Paranaense chegou a abrir 2-0. Dá para cravar como bom resultado pela recuperação, mas chegou a tomar 2-0 em casa o Atlético Paranaense, que não é um bom time fora de casa, tá? E aí vem depois de 2 vitórias aqui contra o próprio Corinthians. A gente vai comentar, a gente já comentou disso, né? Eu acho que o problema do América por aqui passa muito pela defesa. É um time que toma muito gol. Tem tomado gol todo jogo. Tomou gol do Peñarol, tomou gol do Internacional, do Grêmio, tomou gol do Atlético Paranaense, tomou gol do Internacional também na Copa do Brasil. Então é uma equipe que tem cedido muita oportunidade para os seus adversários, tá? O Atlético Mineiro em casa tomou gol do Bragantino, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, ficou sem sofrer do Corinthians, do Internacional e do Alianza Lima e voltou a sofrer contra o CAP, Vasco no início do campeonato e depois lá embaixo no campeonato, na Copa do Brasil para o Brasil de Pelotas. No PDF de apoio a gente consegue ver um Galo dentro de casa com muita iniciativa, isso é excelente para você que trabalha no trade, que busca um cenário de gol do Galo no primeiro tempo, talvez. O time não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, não é um goleador, mas é uma equipe que não falhou em marcar em nenhum jogo, sofre gol com frequência, tá? O América saiu na frente em 60% dos jogos, saiu na frente com gol de cabeça contra o Grêmio, na casa do Grêmio, na arena do Grêmio, então tem que tomar cuidado com as bolas aéreas do América, é um time muito forte nesse fundamento, tá? Porém, sofre gol todo o jogo. Por isso que o ambas marcam acaba sendo uma situação às vezes até mais provável. No último jogo do América contra o Peñarol, eu preferi ir no ambas marcam do que alguma coisa a favor do América. O primeiro tempo do Galo também costuma ser melhor dentro de casa, isso é bom para você que busca alguma coisa para correção de preço, tá? Então se você é trader, com esse tipo de cotação, a gente provavelmente vai ter um mercado estabilizado, esperando que o favorito se imponha. Se isso acontecer, pode ser interessante. Coisas que você tem que tomar cuidado. Os contra-ataques do América costumam ser muito velozes e a bola aérea do América costuma ser muito forte. O Galo conseguindo neutralizar essas duas funções, a gente pode ter um bom back aqui no Galo durante os momentos de superioridade no primeiro tempo, tá? Qualquer coisa diferente disso, fora do mercado estarei, beleza? Se você é Panther, gosto de pensar nessa vitória do Galo, e só. Acho que aqui pensar em handicap seria muito esmagado, assim como no jogo do Al-Ahly. É um jogo onde o Galo não tem nenhum desfoque, né? Não vou dizer desfalque, né? Mas desfoque não tem. A equipe não tá com os jogos da Libertadores para vir agora. A equipe não tá mais na Copa do Brasil. O América tem os seus desfalques e também pode ter desfoque por conta do campeonato da Copa do Brasil, que vai acontecer quarta-feira, tá? Então, isso tudo influencia na minha opinião. Eu acredito que o América sim é uma equipe que pode marcar contra o Galo, mas eu acho que o Galo aqui tem a obrigação de se impor dentro de casa contra o América, até porque para melhorar um pouquinho a sua campanha dentro de casa. O Galo que sempre foi muito forte em casa, com apenas 2 vitórias em 5 jogos, acaba ficando ruim. O Galo que tem 19 pontos e não pode deixar o pelotão da frente escapar. Então acredito nessa vitória do Galo. Porém, se você é trader,
não entre antes, tá? Espera o jogo começar, espera uma boa leitura de superioridade, porque o Atlético Mineiro também é uma equipe que acaba cedendo a oportunidade para o adversário de maneira exagerada. Para fechar o nosso planejamento nas análises um pouco mais aprofundadas de hoje, Botafogo e Vasco, clássico carioca, no momento onde o Botafogo é líder isolado do Campeonato Brasileiro, mas acabou de perder o seu treinador, o Luiz Castro, foi para o time do Cristiano Ronaldo Al Nassr. O Botafogo, se eu não me engano, já acertou algum treinador interino, não veio alguém acho que definitivo ainda, mas eu acho essa cotação do clássico aqui muito esmagada. Clássico carioca, eu sou do Rio, eu respeito muito, tá? Por mais que o histórico mostre para mim aqui que nos últimos jogos como mandantes o Botafogo tem levado a melhor, tá? Eu tenho mais vitórias do Botafogo que do Vasco, mas mesmo assim eu não consigo comprar essa ideia de um clássico carioca onde a gente tem uma cotação muito abaixo de 2. Por mais que o Botafogo seja líder, dentro de casa o Botafogo é um time excepcional. Foram 6 jogos, 6 vitórias, 1 gol sofrido, 12 gols marcados. Mas eu não consigo comprar essa vitória seca do Botafogo, tá? Em relação à ideia, tá? O Vasco vive num momento horroroso. O Vasco, se eu não me engano, venceu apenas uma partida fora de casa, foi contra o Galo no início do campeonato. Se a gente utilizar os números aqui, tudo indica uma vitória do Botafogo. O Botafogo foi o primeiro a marcar em 100% dos jogos em casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, sem sofrer gol em quase 85% dos jogos, uma média de gol marcado excepcional, média de gols sofridos muito boa, primeiro tempo muito melhor, segundo tempo muito melhor, tudo indica uma vitória do Botafogo. Porém, eu não sei, e isso aqui eu tô sendo sincero com vocês, eu não sei até que ponto a saída do Luiz Castro vai interferir no time, porque o time tem um modelo de jogo. Até não chegar um novo treinador, eu acho que não vai interferir tanto, porque o momento do time é muito bom e a gente tem que respeitar a questão do momento. Quando o time tá embalado, os caras vieram de uma vitória no Brasileirão contra o Palmeiras, venceu o Palmeiras lá no Allianz, é uma coisa assim muito difícil. Por mais que tenha vacilado agora contra o Magalhães, sei lá, numa falha do zagueiro, e aí tudo culminou ali pro Botafogo tomar um empate. O Botafogo acabou se classificando em segundo na Sul-Americana, na despedida do João Carlos. Até acho que foi uma tristeza, né? Porque a despedida do João Carlos merecia uma vitória. Eu acredito que o Botafogo, até esse pós-Luiz Castro, ele ainda vai jogar muito bem, muito bem encaixado. O grande problema é quem vai substituir? Porque o estilo de jogo tá ali. O Luiz Castro até 3 meses atrás não prestava. O Botafogo tava mal. E aí começou a engatar. Então, entra treinador, sai treinador, o clube continua. O clube acima de tudo, independente se o treinador quis ficar ou não, o clube tem que continuar, independente se é jogador, enfim. Agora, dependendo do tipo de treinador que o Botafogo pegar, se for mudar muito o estilo, pode ser que o Botafogo enfrente algum momento aqui de oscilação. Não acho que vai ser o caso contra o Vasco, porque tá cedo ainda, né? Os jogadores já sabem o que tem que fazer, tá no modo automático. Mas eu tenho uma ressalva por ser clássico. E clássico, cara, o Vasco fora de casa ele tem o quê? Tem que pontuar. Ele não tem só que, mas joga no Rio. Tudo bem, mas o momento do Botafogo é muito melhor. Então se o Vasco conseguir pelo menos um empate, o Vasco já consegue pelo menos ali, tô empatando fora de casa, tô pontuando fora de casa, né? O Vasco que, não ganhava há não sei quanto tempo, foi ganhar agora do Cuiabá. Então não acho que o Vasco vai ficar só na defesa, obviamente. Vencer o líder do campeonato seria muito bom para poder ganhar moral, mas eu não acho que o Botafogo vai ter tanta facilidade. Acredito eu, tá? Posso estar enganado. E eu olho para essa cotação aqui do Botafogo a 1,70, uma cotação do Vasco próximo de 5, e eu consigo ver alguma coisa a favor do Vasco, com todo o respeito do mundo ao Botafogo. Não tô aqui dizendo que o Botafogo não vai ganhar, mas olha só. O mais 1,25 para o Vasco tá 1,45. Significa que se o Botafogo vencer esse jogo por 1 gol de diferença, você ainda ganha metade da sua aposta. No caso aqui seria metade de 1,43 e vai ganhar 0, alguma coisinha, né? É pouco, mas você ainda tem um ganho, tá? Você ainda tem um ganho. Se você colocar o mais 1 do Vasco, que caso o Vasco perca por 1 gol de diferença, a aposta é devolvida, é 1,60. 1,60 num clássico carioca. Com todo respeito, eu não consigo ver clássico carioca tão desnivelado assim. Na época que o Flamengo em 2019 estava ganhando tudo, o mercado vinha com 1,20 do Flamengo para cima de Botafogo e de Fluminense, eu achava ridículo. E o jogo era muito pegado. Então, cara, não consigo comprar essa ideia do Botafogo tão favorito. Pode ser que vença, talvez vença, mas não te indicaria nada a favor do Botafogo nessa cotação, tá? Principalmente por esse momento do Luiz Castro. Se não tivesse acontecido, talvez eu viria com 0,25 do Botafogo, que tá pagando aqui 1,50. Mas com essa cotação do Vasco, eu gosto desse mais 1,25 do Vasco. Se o Vasco perder por 1 gol,
você ganha metade da aposta, e esse mais um do Vasco, se o Vasco perder por um gol, você tem a aposta devolvida. Aí você pode escolher, tá? Não vejo o Botafogo ganhando, olha só, posso virar meme aqui, tá? Eu não vejo o Botafogo ganhando por muitos gols de diferença o Vasco. Pode ser que vença, mas o momento do Vasco não é bom, mas é clássico carioca, que eu sempre respeito. Sempre vocês vão sempre me ver respeitando isso daqui por aqui. Então não tô dizendo que o Botafogo não vai ganhar, mas com essas cotações eu prefiro pegar algo. Se você é Panther a favor do Vasco ou com handicap negativo do Botafogo. Se você é trader, pode ser que o Botafogo não comece tão bem e você tenha uma correção de preço por aqui, tá? Pode ser sim. Agora, também pode ser que o Vasco jogue muito mal. Você tenha um Botafogo estabilizado, talvez não sendo tão superior em campo, mas estabilizado, e você possa ficar contra o Vasco se o Vasco não estiver conseguindo contra-atacar. Mas aí isso é pro live, tá? No pré-live, eu gosto de pensar nesse mais 1,25 ou no mais um do Vascão. Nas opções de jogos extras para esse domingo, começamos às 2h15 no jogo da Noruega entre o Bodø Glimt e o Molde. Jogo muito pegado, jogo de duas equipes muito fortes, principalmente na parte ofensiva. Então eu não te aconselho vir com tanto viés assim. O Molde, ele é não favorito por jogar fora de casa. A gente tem uma cotação aqui próxima de 1,73 para a equipe do Bodø Glimt. Acho uma cotação até um pouco exagerada, mas a fase do Bodø Glimt em casa é muito boa, né? O Bodø Glimt tem 5 vitórias em 6 jogos, então pode ser uma situação interessante. Juventude e Vitória na Série B. O Vitória é um bom visitante, mas não vive aquela fase de início de campeonato, né? O Vitória já deu um pouquinho de queda, vamos dizer assim, do que começou, porém ainda continua sendo um excelente visitante. São 4 vitórias em 7 jogos. O Juventude dentro de casa tem 3 vitórias em 6 partidas, perdeu 3, venceu 3. É um time um pouco inconstante. Tá? Atlético Paranaense e Palmeiras, eu não trouxe esse jogo para analisar tão a fundo, porque tanto o Atlético Paranaense quanto o Palmeiras estão envolvidos em jogos da Copa do Brasil na quarta-feira. O Atlético Paranaense visita o Flamengo no Maracanã, e o Palmeiras, se eu não me engano, visita o São Paulo no Morumbi. Não tenho certeza dessa ordem, mas as duas equipes podem estar desfocadas, tá? Sport e Ceará, o Sport continua sendo um mandante muito forte no Campeonato Brasileiro da Série B. Dentro de casa foram 7 jogos, 7 vitórias, porém o Ceará fora de casa é um dos melhores visitantes. Então um jogo, assim, bem pegado, tá? Um jogo bem difícil, por mais que o Sport seja um excelente mandante, não acho que vai ser tão fácil assim esse jogo pro Sport. Dá para pensar talvez no 0,25 do Sport pelo momento, mas o Ceará não é uma equipe boba, tá? Cuiabá e Santos, as duas equipes não vivem tão boa fase assim. O Cuiabá dentro de casa não é isso tudo, fora de casa costuma levar um pouco mais de perigo para o adversário, e o Santos vive uma crise danada, né? Então se for trabalhar alguma coisa aqui, eu trabalharia apenas mercado, correção de preço no Match Odds. Tem a Copa Ouro, Estados Unidos enfrentando Trinidad e Tobago, não tenho acompanhado essa competição. O México também enfrenta aqui o Catar, não sei como é que estão as cotações por aqui. Estados Unidos começando, deixa eu ver se tem cotação, 1,13, muito esmagado. Deixa eu ver o México contra o Catar. O México já está com uma cotação de 1,33, pode ser um jogo bom para se acompanhar. Às 8h30 nós temos Ponte Preta e Novo Horizontino na Série B. O Novo Horizontino é um dos melhores times da Série B nesse momento, não vou dizer o melhor, porque o Vila Nova está na liderança do campeonato, mas como visitante o Novo Horizontino é um dos melhores, e a Ponte Preta dentro de casa tem apenas 2 vitórias em 7 jogos. Também só tem uma derrota, mas enfim, é um jogo difícil, tá? Ultimamente, o histórico entre eles, 1, 2, 3 empates em 5 jogos. Talvez possa ser um placar provável por aqui. Se você vai trabalhar à noite, pode ser interessante. E fechando por último, o Boca Juniors contra o Sarmiento Junín, ou Junín. Muito cuidado para trabalhar somente camisa aqui. O Boca e o Sarmiento estão praticamente na mesma colocação, tá? Vou até buscar aqui para vocês verem, ó. 13ª colocação do Sarmiento, 14ª colocação do Boca. Muito cuidado, o Boca dentro de casa tem 5 vitórias apenas em 11 jogos, por uma campanha do Boca é fraco, e o Sarmiento tem 3 vitórias em 11 jogos. Muito cuidado por aqui, para não cair nessa pegadinha da camisa. Assista o jogo e veja se você tem alguma oportunidade. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia, pela sua audiência. Se quiser acompanhar os pós-planejamentos, fica o convite para você se tornar membro do canal. De quebra, você ainda recebe todos os dias o PDF de apoio para te ajudar no seu trabalho. Tem mais de 100 ligas disponíveis no PDF de apoio. Grande abraço, fica com Deus e até amanhã.